Olá pessoal, vamos começar a nossa aula 2.6 sobre escoamento turbulento, tá? Mais uma vez comparando modelos de turbulência. Hoje nós vamos tratar de um problema clássico que é o jato plano, tá? Então meu problema ele vai ser um jato de 10 milímetros, onde ele vai sair aqui desse bico e vai alcançar aqui o meio, que é um ar. Aqui estão as propriedades do ar. E o domínio que a gente vai fazer vai ser esse retângulo aqui de 1 metro por meio, ok? Ele vai ser a metade do domínio, ou seja, eu vou usar simetria e a velocidade do jato de 10 metros por segundo. Aqui está o perfil teórico, né, que a gente já conhece desse tipo de jato, e aqui o perfil de velocidade que a gente vai comparar com dados experimentais. Então, primeiramente, nós vamos criar um modelo laminar, ok? Vamos configurar o modelo laminar, apesar desse problema não ter nada de laminar, porque você calcular o número de reinos aqui você vai perceber isso. Depois nós vamos criar um modelo a zero equação, e aqui tem a modelagem dele, que a gente vai fazer. Depois vamos criar uma adimensionalização dessas variáveis, para poder capturar exatamente esse perfil aqui, tá? Então nós vamos criar uma linha aqui, capturar essas informações, mas vamos ter que deixar tudo adimensional, tá bom? E depois disso, vamos comparar os modelos de turbulência, ok? Então vamos lá, com o meu design modeler não, com o meu Space Clean aqui aberto, eu vou criar aqui um modelo de retângulo aqui no plano XY, ok? Então vai ser um domínio bem simplesinho, tá? Onde eu vou colocar aqui 1000 milímetros e na outra dimensão vou colocar 500, ok? E vou fazer usar o comando pull para fazer a extrusão, tá? Digitar H aqui, ó, dou um primeiro clique, arrasto e vou colocar aqui, por exemplo, 10 milímetros de espessura, tá? Agora eu vou fazer nesse domínio aqui o corte dessa face aqui, pois eu preciso colocar aqui a entrada do jato, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente usar o comando split, seleciono essa face e depois eu clico em uma parte aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Então eu vou clicando aqui, se eu quiser 50%, ó, eu vou e altero. Como eu quero 5 milímetros, 5 milímetros é 1% de 500, ok? Então eu vou cortar exatamente a 5 milímetros, tá? Da base. Então eu dou um Enter aqui e ele já fez o meu corte. Vou dar um zoom aqui para vocês observarem o resultado. Então essa aresta aqui ela tem 5 milímetros. Observa aqui o comprimento, tá? Porque como é simétrico, né? Então esse jato ele tem um bocal de 10 milímetros. Então aqui eu já tenho minha face. Só isso. Vamos agora criar os name selection, que é bem importante nesse problema. Então essa face aqui, eu vou criar aqui um name selection. Vou chamá-la de inlet, tá? Vai ser a entrada. Essa face aqui, se vocês observarem aqui no problema, eu tenho uma parede, ok? Então, aqui vai ser wall. Essa face aqui inferior do meu domínio vai ser a simetria, que é a metade do meu domínio. Então, eu venho aqui, vou chamar de simetria, ok? Essa face e essa outra de praxe, como é um problema 2D, bidimensional, elas vão ser sempre as minhas simetrias, que eu gosto de chamar de simetria 2D. Só para lembrar que é uma simetria porque é bidimensional. Ok? Digitar H aqui para ele ficar isométrico. E vou agora finalizar, selecionar essas duas últimas faces aqui, que vão ser o meu opening. Tá? Então isso é uma abertura. Ok? Então, vou colocar aqui opening. Ok? E por fim, de praxe também, a gente já faz isso. Eu vou selecionar toda aqui a geometria e chamar de fluido, ok?
esse fluido vai ser o ar. Ok? Então, basicamente, esse é o meu domínio computacional que eu vou usar na minha simulação. Agora vamos fazer a malha. Então, com o mesh aberto, eu vou aqui fazer os controles globais, tá, da minha malha. A gente já está acostumado aqui no nosso curso. E vou fazer a minha malha 2D aqui, que a gente também já está acostumado. Então, a primeira providência é criar o Face Mesh aqui, seleciono essa face frontal, ok? E agora eu vou criar os sizes, tá? Então eu vou começar aqui logo com o size aqui do inlet, tá? Vou deixar ele assim, ó, fica mais fácil para mim. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o filtro de aresta, tem que certificar que pegou a aresta correta, né, para não... Deixa eu dar um zoom aqui que é mais legal. Isso, agora ficou legal. Então vamos lá, vou pegar essa aresta aqui, que é da entrada, vou criar um size, tá? Nesse size aqui eu vou colocar número de divisões, vou colocar 10 divisões, ok? Só isso, sem alterar nada, tá bom? Então observe que ele já fez alteração. Nessa outra aresta aqui que sobrou, eu vou fazer uma nova divisão aqui, sempre refinando próximo ao jato, tá? Então eu vou criar um size nessa aresta, só que agora eu vou colocar número de divisões, colocar 100 divisões, certo? E aqui eu vou ativar o Bias Type, onde eu quero que o início dela comece a ficar mais refinado. Vou colocar aqui o Bias Factor de 10, tá? Então observe que tenha cuidado para saber se ficou mais refinado aqui nessa aresta ou... Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, só para confirmar. Tá bem pequenininho aqui, ó. Tem que confirmar aqui, tá? Isso é bem importante só para saber se a malha está refinando mais para cá, ok? Pronto. Então fiz essas, vou fazer agora a segunda aresta, que é essa daqui, que é a face posterior, né? Então vou selecionar essa aresta agora, ok? Vou criar um size, element size, número de divisões. Agora eu vou colocar 110. Aí você vai dizer, por que 110? Porque eu tenho 100 mais 10, vai ficar 110 divisões. E também vou ativar o bias. Então, se eu usei esse aqui primeiro, eu vou usar o segundo, tá? Porque aí eu percebo por esse aqui, ó, se está refinando correto, ó. Essa imagem aqui está melhor. Se você observar, ele está mais grosseiro aqui do que aqui. Eu quero o contrário. Então, eu já sei que eu inverti, ó. Então, eu vou pegar aqui a primeira opção do bias. Observe que ficou grosso aqui e na parte próxima ao jato ficou mais refinado. Então eu vou alterar aqui o meu outro bias type que eu criei aqui, ó. A visualização ficou bem prejudicada aqui, só para vocês verem aqui, ó. Então eu já sei que esse aqui tá errado. Então, ó, vamos acompanhar aqui. Então eu vou usar o segundo. Veja que ele refinou, ok? Então é só ter esse cuidado, tá bom? Perceber, acho que aqui fica mais claro, ó, que tá bem refinado aqui. Pois bem, vamos lá. Agora vou pegar essas duas arestas aqui superiores. Essas aqui eu vou colocar 250 divisões, ok? Vou criar um novo size aqui. E aqui vou colocar o número de divisões 250, ok? E não vou ativar mais nada, só isso, tá? Porque eu quero igual. E para fechar, como é de praxe também, vocês já sabem disso, vou pegar aqui uma aresta aqui, tá? Vou pegar essa aresta aqui vamos lá. Vou pegar essa aresta aqui
e vou colocar um único elemento, tá? Nessa aqui, eu sempre recomendo você colocar número de divisões igual a 1 e aqui no Behavior colocar hard para forçar o gerador de malha a criar a malha que você está desejando sem espessura no eixo Z, porque é bidimensional. Vamos dar um Generate Mesh aqui e vamos aguardar aqui ele fazer a malha. Então eu criei minha malha. O formato da minha malha tem que ser assim, ó, ele tem que estar bem refinado aqui próximo e nessa região aqui que é o jato onde vai sair, tá bom? Então, só olhando aqui a quantidade de elementos, é uma malha com 27.000 elementos, só para vocês terem ideia, e a qualidade é fantástica, né? Porque é uma malha quadro, né? Porque ela é bidimensional, esquinas é lá embaixo, tá? Então, a malha show de bola. Agora vamos fazer o nosso setup. Bem, agora com o meu CFX aberto, vou fazer aqui um setup comum, tá? Para fazer a simulação com modelo sem modelo de turbulência, na verdade, não, laminar. Então eu vou colocar aqui o meu domínio fluido, selecionar aqui o name select. Aqui eu vou mudar as propriedades desse A, ok? Vou só alterar aqui daqui a pouco. Fluid Models, vou colocar sem nada. E aqui vou colocar a opção laminar, ok? Vou criar aqui um material que vai ser uma cópia desse A aqui, tá? Só que com as propriedades que eu tenho na minha transparência. Então vou dar um duplicate e vou renomear, chamá-lo de A, certo? E vou alterar aqui as propriedades. Então a massa específica vai ser 1, tá? Tô fazendo isso aqui porque quando a gente multiplicar, a gente vai ver que vai dar, calcular fácil o número de redes. Vou pegar aqui a viscosidade dinâmica, vou também colocar 10 a menos 5 Pascal segundo, ok? Essa é só a mudança, tá? Então eu criei um novo material com uma leve diferença, tá? Para a gente comparar. Volto aqui no meu domínio fluido e altero o meu domínio para ar. Só isso. Ok? Vou colocar agora as condições de contorno. Então, primeiro vai ser o inlet. A gente sabe que a minha velocidade é uma velocidade normal de 10 metros por segundo. Certo? Vou colocar agora um wall, que é a parede, tá? Do meu bico, tá? Tá aqui. Então ela tá aqui de verde, tá? No sleep wall, não sem muita configuração. Vou colocar o open, que é a abertura para a atmosfera. Então está aqui o open. E veja que são essas duas faces aqui e aqui pressão zero, ok? Vou agora colocar as condições de contorno de simetria. Então eu tenho uma simetria, que é a simetria para partir o domínio ao meio, tá? Então é só simplesmente simetria. E vou chamar outra simetria que eu chamo de simetria 2D, né? A gente tem feito isso nas aulas, né? Então aqui, ó, simetria 2D, ok? Então fiz todas as minhas simetrias, todas as minhas condições de contorno estão configuradas. Agora eu vou aqui em Solver Control, vou colocar 500 iterações, tá? E o resíduo eu vou aumentar aqui para 10 a menos 6, tá bom? Então essa é a única alteração que eu vou fazer aqui no Solver Control, tá? Então esse é um setup extremamente rápido, tá? Porque a gente vai usar o modelo sem modelo de turbulência, tá bom? Então agora vamos rodar o modelo e ver os resultados para isso aqui. Após 6 minutos, né, o modelo rodou, tá? Eu só queria mostrar algumas coisas aqui para vocês, que logo quando vocês começarem a rodar, ó, vocês vão perceber que a pressão vai dar alguns probleminhas, tá? E a velocidade também, mas ao longo da simulação ele vai conseguindo convergir, ok?
Então, só para avisar, para não ficar preocupado, tá? E vai passar aí, em média 6 minutos, tá bom? Agora vamos fazer o pós-processamento. No pós-processamento, vamos fazer o que a gente tem feito de praxe, criar um contorno de velocidade, ok? Vou colocar aqui a simetria para plotar essa e vou selecionar a velocidade. Coloquei a simetria 2D. Então tá aqui o resultado, ok? Vou fazer um pouco aqui de perfumaria, que vocês já estão acostumados, ajeitar aqui a aparência aqui dessa legenda, ok? Então esse aqui é o nosso resultado. Vou agora duplicar aqui no Default Transform, né? A gente já fez isso em outras aulas. Desativo aqui, aplico a reflexão e coloco o plano XZ. E agora eu tenho o modelo completo, ok? Então esse aqui é o modelo, o resultado para o modelo laminar, tá bom? Só que eu também tenho dados experimentais, então eu quero usar esses dados para comparar com os dados experimentais, tá bom? Então, primeira providência, eu vou criar um location aqui, tá? Esse location, o objetivo dele é ficar mais ou menos nessa região aqui, para a gente capturar esse perfil, tá? Então, vou criar aqui um line, tá? Vou chamar aqui de line center, tá? Só para a gente lembrar aqui. Vou desabilitar para a gente ver onde é que ele vai ficar, tá bom? Então, vou colocar aqui a 250 milímetros em X, tá? E com altura em Y de 250 também. Vou colocar aqui sem amostragens, então apply. Então observe onde vai ficar a minha linha. Então eu vou capturar dados de velocidade nessa região, ok? Criei minha linha. Agora eu vou mostrar a vocês o que é o problema de você não adimensionalizar uma variável. Eu já vou aqui de antemão criar um gráfico para pegar essas informações. Então, um usuário mais desavisado, né? Então vou colocar aqui, né? Perfil, colocar aqui o nome, perfil de velocidade, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui os meus dados experimentais, que eu vou chamá-los de experimental. Vou aqui em File e vou procurar aqui o meu arquivo, tá? O arquivo que eu vou usar para esses dados experimentais que eu tenho no arquivo CSV, tá? Então observe que nesses dados aqui, ó, ele tem a velocidade adimensional e a coordenada y também adimensionalizada, ok? Vou dar um apply aqui só para vocês observarem como vai ficar. Eu costumo mostrar aqui, né, na line display, colocar pontos, tá? Eu prefiro fazer assim, ok? Então veja que isso aqui está dimensionalizado, não tem dimensões, tá? Aí o que acontece agora? Eu quero comparar os dados do modelo, né, sem modelo de turbulência, né, ou seja, laminar, considerando como se fosse laminar. Vou criar um novo aqui, tá? Vou chamar essa série de CFD, porque vão vir outros modelos para ficar dentro dela, tá? E vou colocar aqui o Location Line Center, ok? A coordenada X é a velocidade. Veja que eu não tenho aquela variável Scale Velocity, tá? Então, vou colocar a velocidade mesmo. E no Y eu não tenho o Y adimensionalizado. Vou colocar o Y também. E vou dar um apply aqui. Olha o que acontece. Como não está dimensionalizado, e você observar que essa linha azul, ela está chegando a 10 metros por segundo, que é o resultado aqui do meu perfil de velocidade. Tá? Então a linha está aqui e ela está capturando essa informação. O problema aqui é que eu não adimensionalizei esse resultado CFD para poder comparar com o resultado experimental. Então a gente vai fazer alguns ajustes aqui, tá? Eu coloquei já aqui na transparência para a gente poder fazer
a nossa adimensionalização das variáveis. Então eu vou criar aqui uma variável line x, tá? Então vou aqui em expressões e começo o procedimento aqui para adimensionalizar isso aqui. Então eu vou colocar os mesmos nomes que eu coloquei ali, line x. O line x ele vai ser a média do comprimento de x na linha que eu criei, tá? Então eu vou aqui, ó, procurar a função. Então ela está aqui, ó, length, tá? De quem? Da variável x, tá, ok? Então vem aqui em variáveis, variável x, e eu estou capturando essa informação onde? Vou aqui em locations e acho meu line center, ok? Dou um apply, ele vai me dar um valor de 0,25, que é exatamente o valor que eu coloquei para minha linha. Então vamos continuar aqui. Vou criar agora uma nova variável, tá? Deixa eu colocar aqui, que é a velocidade máxima, tá? Então eu vou aproveitar que já que está aqui, ó, colocar maximum velocity, tá? Vou dar um OK aqui. E ela vai ser quem? Ela vai ser o valor máximo, tá? Então vem aqui CFD post. Eu vou pegar aqui, ó, maxval, tá? O valor máximo de quem? Da variável velocidade em U, ok? Atribuído aonde? Na minha linha que eu criei, que é o line center, que é centerline, eu coloquei ao contrário, tá? Então eu coloco aqui, ok? E vamos continuar. Agora eu vou colocar agora a variável adimensionalizada, que vai ser a velocidade adimensional, vai ser quem? A velocidade em U dividido pela velocidade máxima. Então eu vou colocar aqui, criar mais outra, tá? Então eu vou chamar aqui scalar. Esse nome, você coloca o nome que você quiser, tá? Você que decide. Esse eu vou colocar aqui, ó, um x, só para eu lembrar que é uma expressão, porque depois eu vou transformar essa expressão em uma variável para poder plotar, a gente já sabe disso também. Então ela vai ser quem? Ela vai ser a minha velocidade, né? Minha velocidade em U dividido pela velocidade máxima. Então eu venho aqui, procuro a variável velocidade em U, dou um espaço aqui só para ajudar, dividido pela minha expressão que eu já criei, que é velocidade máxima, que está aqui, ok? Quando der um apply vai ficar variável porque ele vai calcular em função dos resultados, tá? E para dimensionalizar o y, eu vou também fazer a mesma coisa, scalar y, e vou colocar aqui x, só para lembrar que é uma expressão. O scalar de x vai ser quem? Vai ser a coordenada y dividido pela line x que eu criei. Então eu vou puxar aqui a minha variável y, espaço dividido pela variável que eu criei, que é a expressão line x. Ok? Dou um apply. Também vai ficar variável. Essas duas aqui eu vou transformar em variáveis, tá? Para poder usar agora no gráfico. Então eu clico aqui com o botão direito e aí eu vou chamar, né? Scaled, tá? Velocity somente, tá? Por quê? Porque a temporada é x e não pode botar o mesmo nome, tá? Porque agora vai ser uma variável. Baseado em expressão, e vou agora selecionar a minha expressão que está lá embaixo, que eu criei, tá? Então apply, criei a variável, ela fica aqui. Vou criar uma próxima, botão direito, new, tá? Vou colocar agora scaled y somente, tá? Expressão também, e acho agora a minha expressão scaled em y. Dou um apply, tá? Então era isso que eu preciso fazer para poder comparar de forma correta aqui. Volto aqui para o meu gráfico, tá? E agora em x, em vez de velocidade, eu vou selecionar a variável que eu criei, que foi scaled velocity. E em y, vou obviamente selecionar o meu y adimensional e vou aplicar e vou comparar. Observe que agora esse ponto que era 10, como ele está adimensionalizado, ele está também no ponto 1. O que é que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando aqui o perfil, tá, para o regime laminar, que não é laminar. A gente sabe que essa velocidade ela dá um reino de 50.000, depois você faz a conta. E aí você percebe que há uma discrepância muito grande dos dados experimentais com
com um modelo laminar. Então agora a gente vai criar um novo modelo, o modelo a zero equação, e vamos fazer essa comparação, tá? Então na próxima aula, que vai ser a segunda parte dessa atividade, vocês vão ver como fazer um modelo a zero equação e depois vamos comparar todos os outros modelos e tirar algumas conclusões sobre a comparação desses modelos. Obrigado.